com uma pessoa muito especial. O Iron, que é um adestrador de cães, fala pra gente no jornal Estado de Goiás, que já está nas bancas e magazines de Anápolis, um assunto muito interessante, que nada mais é do que melhorar a convivência com o seu cão dentro da sua própria casa. É interessante isso e vale a pena a gente dar uma importância e tratar o assunto com muita responsabilidade, porque você sabia que dentro das casas da população brasileira existe mais cães do que crianças? É verdade. Uma estatística do IBGE aponta que 52 milhões, existem 52 milhões de cães dentro das casas das populações brasileiras e apenas 45 milhões de crianças. É um dado interessantíssimo, né, Ariel? Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Maravilha. E que dado fantástico esse, curioso. Sem dúvida, isso mostra que é um assunto que não pode ser negligenciado, né? Esses cães, eles realmente marcam presença nos lares. Certo. E eles não pediram para vir, né? Nós que trouxemos eles para os nossos lares, né? De fato, a responsabilidade está exatamente nesse principal quesito. Os cães só estão em nossas casas porque nós autorizamos ele estar. Portanto, precisamos praticar e melhorar cada dia mais a convivência entre o homem e o cão, né? Outro dado importante, curioso que você descreveu aqui, Ariel, foi que os cães eles gastam a energia dele durante os dias em alimentação, correndo contra as ameaças e procriando, é isso mesmo? No caso, o cão, ele é descendente direto do lobo, né? Certo. Lobo, principalmente o lobo cinzento, né? Então, geneticamente falando, o cão ele é um lobo, né? E o lobo é um cão. O que acontece? O lobo ele vive, né? Ele passa o dia, né, correndo atrás de presas, ele passa o dia fugindo de ameaças, ele passa o dia buscando abrigo, né? E essa necessidade, né, de gastar energia está presente também no cão, que é descendente direto do lobo. Então, quando nós trazemos o cão para o nosso lar, para o nosso mundo, nós precisamos estar atentos a essa necessidade. Certo. E geralmente as pessoas se preocupam com o quê? Elas se preocupam só em dar água e comida para o cão, né? E aí, essa necessidade que o cão tem de gastar energia, tanto com atividade física como atividade mental, ela fica relegada a segundo, terceiro plano. E isso vai trazendo problemas de comportamento, principalmente problemas relacionados a estresse, e ansiedade e agressividade. Você entra num ponto chave da nossa matéria, né? O Iron, ele é da Luma Adestramento, como bem disse, ele é especialista em comportamento de animais, né? Especificamente de cães. E ele traz a matéria dessa semana no nosso jornal Estado de Goiás, que fala sobre o comportamento, de como deve ser a convivência e o comportamento entre o cão e o homem, né? O que você pode falar para a gente no que tange a matéria escrita para você, Aaron, sobre esse comportamento? Como pode ser trabalhado e de que forma isso pode ser trabalhado no seio familiar? Bem, o que acontece é assim, infelizmente, as pessoas baseiam muito, né, quando pensam em adquirir um cão, elas se baseiam muito em conceitos ultrapassados, né, conceitos antigos. Então é importante entender justamente essas necessidades que o animal tem. E hoje, com a vida moderna, todo o estresse causado pela vida moderna, né, pela correria, pela agitação, tempo é um artigo de luxo. E as pessoas precisam ter tempo para os seus cães. E existem certas necessidades que o cão tem que, se não tiver tempo, elas não vão ser supridas, né? Atividades físicas, gastar energia física e mental é muito importante, né? Uma questão importante que as pessoas desconsideram muito quando elas pretendem adquirir um cão é entender, conhecer, procurar conhecer
as características, as necessidades específicas de cada raça. As pessoas vão muito pela aparência, né? Ah, eu quero esse cãozinho porque ele é muito bonitinho. Eu quero esse cão porque ele é um cão de porte pequeno, é um cão de porte médio, né? Mas e as necessidades que aquele cão tem de atividade, por exemplo? Qual é o grau de atividade que aquele cão tem? Deixa eu entender bem, Aaron. Então, na hora da escolha do cão, eu tenho que olhar para o meu estilo de vida. Exatamente. Peraí, eu tenho que buscar um cão que se encaixe com o meu estilo de vida para que nenhuma das partes se frustre. Exatamente. Se você pega um cão que tem na sua genética, né, ele foi selecionado para ser um cão de muita atividade, e você pega esse cão e deixa ele preso, ou não oferece atividade para aquele cão, mesmo que você tenha espaço na sua casa. Mas o cão não vai ficar correndo atrás do nada. Ele não vai ficar correndo, andando, se ele não for motivado para isso, né? Então, não importa se você tem muito espaço. O importante é que você faça com que esse cão gaste energia, né? Tanto em atividades físicas, como também em atividades mentais. Certo. Por exemplo, uma atividade mental que não exige tanto, né? É você, por exemplo, submeter o seu cão a procurar a própria comida. Interessante. Porque lá na natureza, nenhum animal recebe a comida assim, ó, tá aqui sua comida. Uhum. Ah, interessante. Ele tem que sair, ó, farejando, procurando. Né? Então ele vai gastar energia mental, né? Analisando as moléculas de odor, procurando a sua comida, procurando o faro, o cheiro daquela comida. Ele vai estar em atividade física também, né? Então, tudo isso envolve ali o grau de atividade daquele cão. Então, entender a necessidade do seu cão e, mais do que isso, analisar o comportamento dele e encaixar ele dentro da rotina do seu dia a dia é imprescindível, é importantíssimo. Sim. Então, a primeira coisa a se fazer é isso, né? É primeiro analisar qual a necessidade daquele cão, daquela raça específica. Né? Okay. Qual a necessidade daquela raça? No que diz respeito à atividade física. Entendi. Qual o grau de atividade daquele cão? Pequeno, médio, grande? Então, se a pessoa é um atleta, por exemplo, se ela tem um estilo de vida de atleta, faz Cooper, corre e tal, então pode sim procurar um cão que tenha também essa característica, né? Um cão que tenha a característica de extravasar, né? De gastar energia. Certo. Tem aquelas raças que são mais quietas mesmo, né? São raças de ficar quieto mesmo, mais calma, né? Tanto pela estrutura física, né? Como a própria estrutura física, como também o grau de atividade que aquela raça exige. Certo. Iron, eu tenho uma curiosidade. Quando as pessoas adquirem o seu primeiro animal, o seu primeiro cão, existe sempre aquela preocupação em ele não fazer as suas fezes em locais indevidos, né? Essa situação, essa preocupação está ligada diretamente ao comportamento do cão, ao comportamento que você vai criar, ao ambiente que você vai criar para o cão? Essa questão de necessidades no lugar é uma questão que precisa ser condicionada. O cão precisa ser condicionado, né? Porque, principalmente filhote, né? O filhote, ele não tem essa questão de segurar, né? Deu vontade, ele faz onde ele estiver, né? Já o cão adulto, ele já consegue, né? Quando ele percebe que ele não está num ambiente próprio para fazer as suas necessidades, ele consegue até segurar um pouco, né? Agora, cabe a nós mostrar para o cão, né? Ou melhor, orientar o cão, né? Por meio de condicionamento, onde é o lugar apropriado para ele fazer as necessidades dele, né? E isso aí leva tempo. Eu costumo até brincar com as pessoas, né, que o ser humano gasta uma média aí de 3, 4 anos, né, para aprender, né, aonde fazer as necessidades, né? Então nós não podemos ter muita pressa com os cães. É interessante essa abordagem, essa comparação sua, e ela leva a crer que nós temos que dar o mesmo cuidado aos cães do que aos filhos, porque se trata dos mesmos cuidados, da mesma educação, né? Sim,
não querendo dizer que a gente vai humanizar o cachorro, né? Sim. Mas a atenção que você vai dispensar ao seu cão, principalmente o filhote, né? É uma criança. Uma criança. Ou seja, a criança, quando ela está no colo, você não tem tanta necessidade de se preocupar com o ambiente. Certo. Né? A partir do momento que aquela criança começa a engatinhar, Sim. então aí você já vai começar a se preocupar com as tomadas, você já vai começar a se preocupar com os jarros, Certo. alguma coisa que aquela criança pode derrubar em cima dela. Sim, né? claro. Ou pegar e pôr na boca. Sim. Assim são os cães. Né? Então, a partir do momento que você tem um filhote em casa, os cuidados vão ser os mesmos. Né? A atenção vai ser a mesma. A necessidade de orientar esse filhote vai ser a mesma. Né? Maravilha. Então, exige realmente tempo. Né? O Iron, ele é lá da Luma Adestramentos, né? Você podia falar um pouco pra gente, Iron, sobre a Luma Adestramentos, né? Para começar, onde fica a Luma exatamente? Bom, nós ficamos ali no setor conhecido como Igrejinha, né, na Vila São Vicente, atrás do Posto Presidente. E entrando ali no Posto Presidente para a Igrejinha, fica na avenida principal mesmo, ali, no 1.800 metros da rodovia. Né? Maravilha. Logo após o Clube Renascer. Isso, aquele Campo Renascer que tem logo à esquerda, maravilha. Ele disse que, para mim, eu tive um prazer enorme em estar lá na Luma e conhecer o trabalho do Iron. Eu realmente não conhecia como funcionava o adestramento, como funcionava o comportamento de um cão e conheci lá. Eu acredito que o que nós tratamos nesse nossa primeira coluna do jornal é exatamente o que nós, lá nas nossas casas, que temos os nossos cães, precisamos fazer, no sentido de como adestrar o meu cão, como ensiná-lo, ou como entender o nosso cão. E para isso, a Luma, lá junto com você dá orientação para o dono dos cães e para os cães. Isso. O nosso desejo principal é ensinar o próprio dono a treinar o cão. Esse é o nosso desejo principal. Só que nós sabemos que nem sempre o dono ele vai ter tempo, ele vai ter disposição, ele vai ter paciência ou vai levar jeito para treinar o cachorro, né? Mas a prioridade que a gente busca é sempre essa, ensinar o próprio dono a treinar o cão, a lidar, a corrigir, né, comportamentos inconvenientes e também prevenir esses comportamentos. Certo. Então nós temos lá o Adestre Você Mesmo. Adestre Você Mesmo, o dono, ele recebe uma aula semanal, uma aula teórica e prática, e aí ele vai ter uma semana para treinar com o seu cão aquela teoria e prática que ele aprendeu lá conosco. Né? Na próxima semana a gente dá continuidade às aulas. Né? Dessa forma ele vai aprendendo tanto a ensinar o cão a obedecer comandos, Certo. como também a evitar e corrigir comportamentos indesejados. A Luma também, ela além de uma escola de adestramento, ela é também hotel, né? Ela se preocupa para aquelas pessoas que têm cães que ela quer dar um condicionamento físico melhor. A Luma fornece esse serviço, né, de condicionamento. Problemas comportamentais é o que a gente está conversando aqui. A Luma tem esse serviço de problemas comportamentais, corrigir isso. E agora, o Iron vai fazer para a gente aqui uma demonstração. Podemos, Iron? Sim. Fazer uma demonstração de como o cão ele pode ser treinado. E esse treinamento ele é ensinado também para o seu proprietário, para que ele possa, em casa, trabalhar esse cão. Como é que é, Iron? Como Bom, então, eu preciso aprender a me comunicar com o cão. Sim. De uma forma que ele me entenda. Certo. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou ensinar para o cão é o que nós chamamos de marcador. Eu marco para o cão a ação correta. Tá? Maravilha. Então, eu costumo usar a palavrinha ok. Toda vez que eu falo ok, eu premio o cãozinho. Ok. Tá? Ok, eu premio. Então, isso aqui está relacionado com o condicionamento clássico. Tá? Eu estou fazendo um emparelhamento do comando ok com o prêmio, a recompensa. Ok,
toda vez que eu falo ok, ele sabe que ele vai ganhar, tá? Então ele fez uma boa ação, Certo. eu digo para ele, ó, isso foi legal, ok. Isso é uma confirmação. Eu estou dizendo para o cão que o que ele acabou de fazer foi bem feito, foi legal, foi a Maravilha. ação correta. Né? Certo. A questão é, eu não preciso esperar o cão errar para corrigir. Certo. Em vez disso, o que eu faço? Eu recompenso a boa ação. Recompensando a boa ação, Certo. eu estou incentivando o cão a sempre procurar fazer aquilo. Ah, maravilha. Como eu disse na matéria do jornal, por exemplo, o cão que pula, né? Em vez de eu esperar o cão pular para tentar corrigir, eu vou fazer o quê? Ele chegou perto de mim, não pulou, eu marco. Eu digo para ele, ó, ok, você vai ganhar porque você fez a coisa certa. Certo. Bom, e agora? Quando ele faz uma coisa que ele precisa mudar o comportamento, Interessante. né? Então eu costumo dizer, Quando eu falo, eu estou dizendo para o cão, mude de comportamento. Certo. Saia do comportamento errado e vá para o comportamento certo, né? Aí a gente faz um joguinho com o cachorro. No caso aqui do Scuba, eu já ensinei para ele a tocar na minha mão. Certo. Como que a gente ensina isso? Eu ponho a ração aqui, ok. Ele encostou na minha mão, ok. Tá? Ok. Então tá aqui, ó, ok. Agora eu vou pôr na outra mão, ok. Então aqui eu estou ensinando ele a tocar na minha mão. Certo. Tá? Bom, agora eu vou ensinar para ele a mudar do comportamento errado para o comportamento certo. Então eu vou oferecer a ração para ele, mas vou mandar ele tocar na minha mão. Certo. A ordem é tocar na minha mão. Se ele tentar pegar a ração, aí eu vou comunicar para ele, está errado. Sim. Né? Então vamos lá. Ó. Toca, ok. Toca, ok. Toca, ok. Olha só que interessante. Toca, ok. Então a ordem é tocar na minha mão, mas ele quer fazer a coisa errada, que é pegar a ração. E o é um sinal de negação para ele. O é o marcador negativo. Ah, que É maravilha. o marcador que ele deve mudar o comportamento. Ou seja, deixar de fazer o comportamento errado e fazer o comportamento certo. Certo. Isso serve para qualquer exercício. Então, essa é a base da educação comportamental do cão. Isso é o que a gente chama de ferramentas de comunicação. Certo. É a forma correta de eu me comunicar com o meu cão. Por exemplo, o cão está subindo no sofá. Não adianta eu falar, não suba no sofá, é errado, vai estragar o meu sofá. Certo. Essa linguagem o cão não entende. Não entende. Então eu simplesmente digo,